Boa noite a todos, que bom que você veio, que bom que você está na casa do Senhor. E é sempre um motivo de alegria, né? E o salmista mesmo declara isso: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. E hoje ir à casa do Senhor tem diversas maneiras, né? Estamos aqui hoje, no templo da Igreja Batista Betel, aqui em Pouso Alegre, no bairro Árvore Grande, como também você pode estar muito alegre nos assistindo de uma maneira virtual também. E como é bom quando nós entendemos que Deus, através da pessoa de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo de Deus, está ao nosso lado. Nós vamos orar para que Deus nos abençoe muito aqui hoje. Nós vamos pensar um pouquinho sobre o céu. Vamos falar sobre o céu essa noite. Vamos orar? Se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar de joelhos, coloque a sua necessidade diante de Deus. E é tão bom render graças ao Senhor, né? Porque Ele é bom. E a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela certeza que nós temos da nossa salvação. E nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ó Deus, nós queremos agradecer pela nossa salvação, pela certeza da morada que o Senhor preparou para nós lá no céu. Louvado seja Deus, que tudo isso, através da pessoa de Jesus Cristo, pela fé, nós cremos que o Senhor Jesus foi preparado uma grande morada para cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Meu Pai, nessa noite, nesse momento agora, nós queremos dar honras e glórias a Jesus Cristo, o autor da nossa fé, aquele que nos amou. E é por isso, ó Pai, diante de joelhos, nós queremos adorar ao Senhor com a nossa expressão, com todo o nosso corpo, ó Deus, e dizer que nós pertencemos ao
da glória, né, seja dada a Jesus Cristo. Os irmãos podem sentar, e eu queria pensar com você, que está aqui conosco e que está nos assistindo também, sobre o céu. E com certeza, esse momento que nós estamos vivendo hoje, o céu, essa mensagem do céu, é uma mensagem de esperança para esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. E é interessante também quando nós pensamos no contexto que a gente vive ou viveu, nós não ouvimos muitos sermões do céu atualmente. A gente não estava escutando muito disso hoje. Talvez isso possa até parecer estranho, já que a alegria de todo cristão é refletir e pensar: eu vou estar com Jesus Cristo por toda a eternidade. A promessa do céu, ela está bem no centro de todo o Evangelho, e nós sabemos disso. Mas é interessante também, quando nós começamos a pensar no céu, a Bíblia, ela não diz muito sobre o céu. Como o céu é? Nós temos uma ideia. E é interessante também que Jesus nunca se assentou com seus discípulos e explicou a glória e a majestade dos céus. Jesus não explicou isso para eles. Ele só disse uma coisa interessante para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Depois Jesus não disse como seria e quando seria também. Ele disse: hoje você vai comigo. Hoje você vai estar comigo. E olha o que a Bíblia nos diz. Em 2 Coríntios capítulo 12, é a visão de um homem que esteve lá no céu. E eu queria pensar com você nessa noite sobre isso. 2 Coríntios capítulo 12, de 1 a 6. Com certeza a minha versão é nova, é NVI, né? E eu queria ler com você esse texto. Que você prestasse bastante atenção na visão desse homem, que teve uma revelação do céu. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 6. Com certeza você já achou. Está projetado aqui também na nossa tela, você pode seguir aqui, né? Você em casa também, abra sua Bíblia também, seu celular, e vamos ler a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, de 1 a 6, nos diz o seguinte: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganho nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, bem claro isso, não sei, mas Deus o sabe. Versículo 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. E não pode dizer, não tem condições de transmitir, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito, mas do que em mim vê ou de mim ouve. É interessante que o apóstolo Paulo, ele se refere aos céus, ou aos céus, como se ele tivesse sido levado ao paraíso. E ele diz que viu e ouviu coisas que abalaram tanto a sua mente, que ele não tinha linguagem para descrever isso. Está aí no versículo de número 4. A ideia que se tem da descrição de Paulo é de que mesmo se ele pudesse explicar o que viu, as nossas mentes humanas não conseguiriam compreender, entender a visão que Paulo teve do céu. Será o que Paulo tenha testemunhado ali no céu? Isso impactou de tal maneira que o resto da sua vida ele quis: eu quero estar lá, eu quero estar nesse lugar,
Eu vi algo tremendo que a mente humana não consegue entender. Eu quero estar nesse lugar. E Paulo, ele era muito grato por sua vida. Paulo era grato por seu ministério, e eu creio que ele amava o povo de Deus com muita paixão. Mas ao longo dos anos de ministério, o desejo de Paulo era ir para o lar celestial com o Senhor. Que nós vamos ver Jesus face a face. Coríntios capítulo 13, versículo 12. Em resumo, nós teremos um acesso pessoal ao Senhor por toda a eternidade. Ver Jesus face a face, estar no céu, meu querido. Se isso já fosse o céu, já seria o suficiente para nós. Temos Deus face a face, estarmos diante do Senhor. Se isso for o céu, na nossa visão tão pequena, já é grande para onde nós iremos. E evidentemente também, nós aprenderemos coisas que simplesmente não podem ser contidas pela mente humana aqui na terra. É algo grandioso, que a nossa mente não consegue capacitar. E é interessante também que lá no céu, nós teremos a mente do próprio Cristo, uma mente tremenda. Eu creio que Ele vai nos ensinar a respeito de todas as coisas eternas. Jesus irá, essa é a visão que eu tenho do céu. Nós vamos aprender muitas coisas eternas com o próprio Jesus, e a Bíblia diz também, que lá no céu, não será um lugar para relaxar, para descansar, além de ter uma igreja universal, que eu fico imaginando como será a igreja ali. Como será a igreja de Jesus reunida ali? E a Bíblia diz bem clara com relação a isso. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, os santos governarão com o Senhor, como reinos e sacerdotes. Agiremos como servos, e nós iremos servir ao Senhor. Isso, na minha visão tão pequena, tão pequenininha, nós receberemos estimulantes e abençoadas missões para onde nós iremos. Nós iremos fazer algo grandioso ali no céu. As Escrituras falam repetidas vezes que os anjos têm desempenhado por toda a história, ministrando a Jesus. Seja qual for o nosso trabalho ali, podemos saber e entender que Ele vai continuar por toda a eternidade, porque lá nós não teremos mais fim. O mundo de Deus não tem fim. E considere um momento interessante nisso aqui, quando nós estaremos ali com o Senhor, a visão do céu. Quando Paulo se refere à sua experiência no texto que nós lemos, Paulo chega e diz que ele teve no terceiro céu. O que é isso, pastor? É interessante que na época de Paulo, eles ensinavam que havia 3 camadas de céus. Primeiro, a atmosfera física no qual nós habitamos. A seguir, o segundo céu, onde as estrelas estão. E finalmente, o terceiro céu, onde Deus e o paraíso estão. Tudo que eu posso dizer, na minha visão pequena de pastor, sobre esse assunto com segurança,
é que Jesus está acima de todos os céus. E nos disse que Ele está lá, Ele está preparando um lugar para o seu povo. A certeza que nós temos também, que Jesus chega e diz: eu voltarei outra vez, vou levar você para lá. E a única certeza que nós temos que ter nesse mundo é que breve Jesus voltará. E Jesus chega bem claro e diz: olha, vocês vão morar comigo, vocês estarão comigo. Em resumo, meu querido, não dá para eu dizer como é o céu. Eu não sei muito sobre o que está acontecendo lá, só sei o que a revelação de Deus nos deixou bem claro com a relação da palavra. Mas o que você verá, é isso que nos revela e nos dá motivo para alegrarmos. Eu fiquei pensando, quando falar sobre o céu, e a gente vai lá para Apocalipse 21, é interessante que João conta o que a gente não vai encontrar lá. A única coisa que a mente de João conseguiu captar é o que a gente não vai ter lá. E nós estamos vivendo o que tem aqui na terra, que não vai ter lá no céu, em Apocalipse capítulo 21. Olha que coisa interessante no versículo 1. João chega bem claro e diz o seguinte: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Lá o mar não vai existir. Eu fiquei pensando, o mar não vai existir, o que isso tem a ver? Eu fico imaginando João declarando para nós o seguinte: não vai haver ameaças vindas dos grandes blocos de água. Lá não vai ter mais ciclone, lá não vai ter mais furacão, lá não vai ter tsunami. A verdade única é uma nova terra que se revela para nós. Está lá em Apocalipse 22, versículo 1. Olha o que vai ter lá no meio dessa confusão. Ele me mostrou o rio de água viva, brilhante como cristal, que sai do trono do Cordeiro. Nessa nova terra, um rio de júbilo vai correr nas ruas da Nova Jerusalém. A alegria será como ela passando na porta da nossa casa, coisa que nós não temos neste mundo. Outra coisa interessante que João viu, Apocalipse 21, versículo 4: e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Segundo João, as lágrimas não vai mais existir. Igualmente não vai existir lágrimas, não haverá mais funerárias, não haverá caixões, não vai haver defunto, não vai haver cemitério. Por quê? Porque a morte não mais existirá, não haverá luto nem pranto. Pense nisso, não ficaremos mais ao lado de caixões, chorando a perda dos nossos queridos. Não haverá mais choro ou luta, porque no céu nós nunca iremos morrer. Nós teremos a vida eterna em Cristo Jesus, e uma vez sido ressuscitado do sepulcro terreno, pelo poder da ressurreição, nunca mais nós vamos morrer outra vez. Nós vamos estar ao lado do Senhor. E é interessante também, no versículo 4 de Apocalipse, capítulo 21, ele deixa bem claro: ali não haverá mais dor. E eu fiquei pensando em dor, nesse tempo que a gente está vivendo hoje. Não vai haver mais farmácia, não vai haver mais hospitais, não vai haver médicos mais, enfermeiras, ambulâncias, analgésico ou qualquer outro tipo de receita. Já imaginaram um lugar assim? Onde nós estaremos com o Senhor, sem dor, um rio de alegria passando na nossa porta. E João também declara algo interessante no versículo 8. O que também não vai ter lá no céu? Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, os assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Graças a Deus que no céu não haverá mais essas abominações
que nós estamos vendo hoje. E é interessante também que João declara que não haverá mais o céu. E aqui eu fiquei pensando muito na minha vida. No céu, não haverá mais motivo para a gente se mudar. Né? Eu e minha esposa, nós já mudamos inúmeras vezes, né? De casa em casa mudamos. Contamos uma vez, foi 13 ou 14 vezes, não sei. Sou grato a Deus, porque quando eu chegar lá no céu, eu nunca mais terei que mudar. E Jesus mesmo disse: não se turbe o vosso coração, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar uma morada para você. Eu vou ter uma morada eterna, que eu não vou precisar mais de mudar. É a promessa de Jesus para cada um de nós. E é interessante que uma vez, uma senhora membro da minha igreja, que eu fui pastor, disse o seguinte: pastor, se haverá multidões no céu que não podem ser contadas, como será possível uma habitação para todos? Como poderá haver lugar suficiente para tanta gente? E de acordo com Paulo, é interessante isso quando nós pensamos isso, e o apóstolo Paulo deixa isso bem claro para nós, a promessa de Jesus: eu vou preparar um lugar para você. O próprio Jesus nos garante isso. O importante que Jesus traz sobre o céu: esse é o lar celestial. Vocês vão viver eternamente onde eu vivo. E ele deixa bem claro também em João capítulo 14, versículo 3: e quando eu for, vou preparar um lugar, voltarei, ele virá nos buscar, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estarão comigo também. João capítulo 14, versículo 3. Em termos simples, há um lugar na eternidade para cada um de nós. E Jesus deixa bem claro, bem basicamente para nós: quando esse dia chegar, quando vocês estiverem aqui comigo, eu pessoalmente, eu fico imaginando isso, irmãos, Jesus chegando para cada um de nós: olha, eu construí isso para você. Lembra da minha promessa? Eu falei que ia preparar um lugar para você. Olha a casa que eu preparei para você. Entre na casa que eu preparei para você, onde você não vai precisar mais mudar. Está tudo ali. A minha promessa se cumpriu. Eu preparei esse lugar para você. Outra coisa interessante também, que lá no céu não haverá. Lá não haverá inválidos, nem cegos, nem surdos, nem corpos em declínio. E a Bíblia é bem clara com relação a tudo isso. Bem, Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35: mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo eles vêm? Em outras palavras, as pessoas podem até perguntar: que tipo de corpo nós teremos quando nós ressuscitarmos com o Senhor? Há tanta promessa de Deus para nós, que a nossa mente não consegue capacitar. E Paulo responde que o corpo que entra na sepultura não é o mesmo corpo que vai sair dela. Em 1 Coríntios capítulo 15, 37, versículo 38, nos diz o seguinte: quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas Deus vai lhe dar, Deus vai nos dar um corpo conforme a sua aprovação. Em outras palavras, o corpo que nós habitaremos no céu será a semelhança de Jesus Cristo. Nós seremos celestiais e não terrenos. E é interessante também, de acordo com Paulo, o nosso corpo físico, essa estrutura que nós temos, ele é semeado na corrupção. Simplificando isso, quando o nosso corpo é semeado ou enterrado, ele é um corpo terrestre, ele é um corpo natural, mas quando os salvos forem ressuscitados, será como um corpo celestial do céu. E as palavras, as Escrituras nos garantem isso. Dizem que Deus vai procurar partes perdidas do corpo como membros, um por um dos dentes, cada poeira do nosso corpo natural,
Eu fico imaginando tudo isso, né? Paulo chega e diz, olha, a carne e o sangue, Deus não vai juntar nada. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Pense um pouco comigo, o que Paulo acrescenta? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a última trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão. E nós seremos transformados. Irmãos, não há o que temer da morte, como nós estamos vendo hoje, no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico. Outro fator interessante também, que o nosso corpo de glória terá a semelhança de Jesus Cristo naquele dia extraordinário. Os túmulos se abrirão e em seu tremendo poder, Jesus Cristo vai criar para nós um novo corpo eterno, e nós teremos a imagem do santo e do justo, onde nunca mais nós seremos corrompidos pelo pecado. E quando isso acontecer também, a palavra de Deus é muito clara, que nós falaremos uma nova língua que todos iremos compreender. Na verdade, todas as coisas serão feitas novas. Já imaginaram o que nos espera? Então qual a razão por que temer? Se há algo grandioso nos esperando. Eu fico imaginando toda essa cena. Eu penso em homens e mulheres, crianças que tiveram seus corpos destruídos, tantas pessoas queimadas, decapitadas, e quando elas se levantarem, dá para imaginar uma cena assim? Quando elas levantarem, elas verão algo novo. E a nossa mente, o nosso coração tem que se alegrar com tudo isso. Temos que se alegrar com tudo isso. E outra coisa interessante que João deixa bem claro, que não vai haver no céu, não haverá mais tempo. E como nós somos escravos do tempo? João descreve de uma maneira muito clara que em Apocalipse 10, versículo 6, é bem claro com relação a tudo isso. Jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que criou o céu e a terra e o mar, e tudo quanto neles há, já não haverá demora. Já imaginaram um mundo sem o tempo? E como nós somos escravos do tempo? Lá nós seremos libertos do tempo. E quando nós pensamos nisso, talvez seja algo muito difícil da gente compreender, da gente colocar na nossa mente. Vai chegar um momento quando o próprio tempo será deixado de lado. Imagine isso. Nada de anos, nada de meses, nada de semanas, nada de dias, nada de minutos, nada de segundos. Não haverá nada para marcar o tempo, nem a noite, nem a luz do dia, pois o próprio Jesus Cristo será a luz do nosso paraíso. Que coisa tremenda que nos aguarda. E é interessante que Paulo resume tudo isso para o povo de Deus, para esse momento que nós estamos passando. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, Paulo nos diz o seguinte: graças a Deus que nós temos a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu estava pensando nisso, muitas pessoas aplicam esse versículo à luta, à tribulação. Mas o conceito de Paulo sugere algo mais profundo. E no versículo 54 e 55, Paulo diz o seguinte: Paulo declara: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Paulo está falando de uma maneira eloquente aqui, o seu desejo de estar no céu. Eu quero estar no céu. E aí, irmãos, e quando nós estamos vivendo essa crise, como tem crente que está com medo de morrer? Como tem crente que está com medo de morrer? Leia a palavra, até cantaram tantos hinos de céu com medo de morrer. E a gente começa a pensar nisso tudo. Então não tem certeza da salvação, porque há algo grandioso nos esperando.
E Paulo continua declarando, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna no céu. E é por isso que neste tabernáculo nós gememos, porque nós aspiramos ser revestidos por nossa habitação celestial. E Paulo acrescenta no versículo de número 8: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Você tem esse desejo? Eu quero deixar esse corpo e habitar com o Senhor. E de acordo com Paulo, o céu é estar na presença do Senhor com toda a eternidade. É uma coisa que nós devemos desejar de nosso todo coração. Você deseja isso? Eu quero estar com o Senhor. E é interessante também que Paulo, quando nós pensamos, também Jesus deixou algo interessante para nós também. Em Mateus 24, versículo 31. E a primeira descrição que Jesus fez foi de um gigantesco encontro, quando os anjos reunirem os seus escolhidos. Mateus 24, 31. Quando os anjos reunirem os seus escolhidos, dos 4 ventos, de uma extremidade dos céus. Eu fico imaginando. Aí nós vamos cantar o hino do cantor cristão, que a gente entendeu. Cantar por cantar, eu não gosto dessa música, quero cantar o hino do cantor cristão. Não vai ser bem assim. Eu fico imaginando o hino do nosso cantor cristão. Os anjos dos 4 cantos, pegando os escolhidos. E nós escutarmos aquele hino, quando Cristo, sua trombeta, lá no céu, mandar tocar. Aí a gente entende. Aí nós podemos cantar, porque a gente sabe o que vai acontecer. Quando todas essas multidões estiverem reunidas, eu visualizo uma grande marcha de vitória acontecendo lá no céu. Tente imaginar essa música sendo tocada literalmente no céu. Irmãos, vamos, como diz o pessoal, vamos viajar um pouquinho. Vamos viajar um pouquinho na nossa mente. Imaginem milhares de crianças glorificadas cantando hosanas ao Senhor, do jeito que elas cantaram no templo, que nós vimos aqui, esse som da vitória ecoando lá no céu. Dá para imaginarmos Jesus chegando ali. Lembra que eu falei para essas crianças? O reino de Deus pertence a elas. Nós vamos escutar tudo isso. Imagine também os mártires, esses que clamaram pela justiça na terra, agora adorando ao Senhor, santo, 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 santo. Imagine também aqueles que foram decapitados, dizendo: eu estou inteiro de novo, minha cabeça foi cortada lá na terra, mas olha só o que eu ganhei. Imagine também aqueles que foram cerrados no meio, a marca da agonia do seu corpo, agora eles começam a imaginar: não tem nada, está tudo inteiro, olha o que eu ganhei. Imagine também aqueles que foram queimados, agora sem nenhum cheiro de fumaça no seu corpo. Imagina que é algo grandioso tudo isso. E eu fico imaginando também aquilo que Batista não gosta, né? Todos nós vamos estar dançando lá no céu, com alegria e cantando: a minha vitória foi em Jesus. E é isso que nos aguarda. Se algo treme no céu, vai ter muita festa, porque nós vamos celebrar tudo isso que Jesus Cristo nos prometeu. E eu fico imaginando também, lá vem agora, olha o que está vindo. Vem um poderoso grito, um som como nunca ouvido antes, e a igreja de Jesus subindo. A igreja de Jesus subindo. E este grupo talvez inclui viciados, cegos, enfermos, pobres, viúvos, enviuvados e forçados a mendigar. Agora eles visualizam agora: olha o que Jesus preparou para mim. Você entende isso? O que está nos esperando?
E como a gente precisa pregar mais do céu com relação a tudo isso, talvez isso soe algo distante, ou até mesmo forçado para você, mas o próprio Paulo testifica sobre isso. Quando o fiel apóstolo foi arrebatado aos céus, no texto que nós lemos, eu ouvi palavras que não dá para descrever, e nem é lícito um homem referir. E Paulo diz que ficou espantado com o que viu lá, com o que viu e ouviu. Eu creio que essas foram exatamente o som que Paulo ouviu. Ele teve, na minha visão, que a gente imagina o céu, Paulo teve uma visão tremenda do canto e de louvor a Deus, pelos que estarão se rejubilando na sua presença, com o seu corpo já inteiro, com a sua alma cheia de alegria e paz, porque um rio de alegria vai passar na nossa porta no céu. A única coisa que nós podemos imaginar é isso. Foi um som tão glorioso que Paulo ouviu, que ele disse: olha, eu não tenho condições de repetir isso. Isso foi intenso. O que é que Deus preparou para nós? Meu querido, meu amigo, meu irmão, torne o céu o seu desejo. O céu tem que ser o nosso desejo mais sincero. Eu quero ir para o céu. Isso tem que ser um desejo sincero. Sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil, mas quando nós olhamos para esse momento tão difícil que nós estamos passando, nós temos que ser gratos a Deus, porque a palavra de Deus está se cumprindo. É interessante que Jesus está voltando para os que desejam ardentemente estar com Ele. Você tem esse desejo de estar com Jesus? Você tem esse anseio sincero? Eu quero estar com o Senhor, eu quero ir para o céu. E se você não tem esse desejo, reveja os seus conceitos. Se você ainda tem medo de morrer, reveja os seus conceitos. Reveja os seus conceitos. Quando nós temos medo, é porque nós não temos segurança. Isso a gente precisa entender. Não estou falando para ninguém, não viver o decreto que a prefeitura deixou. A lei está para ser cumprida. Romanos capítulo 13. Bom deixar bem claro isso. Nós estamos sujeitos à lei. Mas se você tem medo, é porque você não é de Jesus. E a gente tenta. Aí voltamos ao hino do cantor cristão, que tanto brigavam dentro das igrejas. Que segurança sou de Jesus. E já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Só tem essa segurança quem não tem medo da morte. Irmãos, nós precisamos rever o nosso conceito de cristão. Nós precisamos rever o nosso conceito de cristão. E eu ainda vou deixar bem claro, No início eu estava acreditando num grande avivamento da igreja, onde nós teríamos filas aqui para as pessoas entrarem no templo. Mas hoje a minha visão mudou. O amor de muitos já esfriou. Já se esfriou. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a igreja não é aquilo que nós vivemos no passado. A igreja hoje é isso que nós estamos vendo hoje. Poucas pessoas. Porque muitos não vão voltar. Não vão voltar. Talvez aquela pergunta: pastor, onde está fulano? A segurança não tinha. Resolveu ficar lá. E esse é o momento de nós até aceitarmos Jesus. Tempo de igreja não salva ninguém. Ser membro de igreja não salva ninguém. Trabalhar na igreja não salva ninguém. Não salva ninguém. O que Jesus quer realmente nesse momento que nós estamos vivendo é o nosso relacionamento com Ele. Se eu tenho um relacionamento com Jesus, posso cantar um hino: vivo feliz, pois sou de Jesus. Porque Jesus já garantiu tudo isso lá no céu para mim. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar.
Eu não sei se você tem certeza da sua salvação ou não. É só você e Deus. Se você está com medo de morrer também, só você e Deus. Se você tem medo de morrer, é porque você não sabe para onde você vai. E quando eu fico pensando no céu, talvez vou pregar esse domingo, né? Quando Jesus chega para o ladrão e diz: hoje mesmo você vai estar comigo. Que segurança é essa, né? Você tem essa segurança? Você tem essa segurança? Talvez você frequente a igreja há 20 anos, 30 anos. Trabalhei na igreja, pastor. Talvez na hora você vai estar Jesus dizendo: eu nunca te conheci. Porque você não tinha um relacionamento comigo. Eu não teve um relacionamento comigo. E como o nosso conceito muda, né? Como o nosso conceito muda. E a única certeza que a gente tem que ter é para onde que nós estamos indo. E para onde você está indo. Se você tem medo, reveja isso. Onde está a segurança que Jesus nos garante? Onde está o seu Jesus? O meu Jesus não é de medo. O meu Jesus é de vitória. Até o último dia da minha vida. Uma vez perguntaram, quando eu dava aula de filosofia, perguntaram na aula: professor, o que é a morte? Você para um minuto para pensar, né? Talvez você vai falar separação. Não. Não é separação. A morte para nós é vitória. A morte para nós é vitória. Nós vencemos tudo isso aqui, agora nós estamos recebendo a nossa recompensa. Que coisa tremenda do cristão quando ele entende isso. A minha morte é uma vitória. Que eu vou estar com o Senhor. Vamos orar? Coloque sua vida diante de Deus. Né? Se você não tem certeza da sua salvação, fale para o Senhor: Senhor, eu não tenho certeza da minha salvação. Estou aqui há tanto tempo, Jesus. Lendo a Bíblia, não entendo nada. Né? Mas revela a mim. Me dá segurança. Me dá certeza de que eu vou estar com o Senhor. A gente tem que ter essa certeza sim. Tem que ter essa certeza sim. E a palavra de Deus é muito clara também, que pelos frutos nós vamos conhecer quem é quem. Vamos orar? Fale para o Senhor. Se você não tem certeza da sua salvação, entregue sua vida para Jesus. Senhor, eu quero ter essa certeza. Eu quero ter essa convicção de que eu vou estar com o Senhor. Tudo isso que João declarou que não vai ter no céu, meu Deus, é tudo que eu tenho aqui. É tudo que eu tenho aqui. Que troca boa que eu vou ter. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela certeza que nós temos que o Senhor já preparou uma mansão para nós. Ó Deus, isso garante que nós estamos salvos. Pai, se tem alguém no nosso meio, até dentro da igreja, Senhor, no nosso meio, que não tem certeza da sua salvação, que está até com medo. Que medo não é atitude do povo de Deus, porque nós temos segurança em Jesus. Pai, dá essa segurança para quem está vivendo assim. E Pai, abençoe a cada um de nós. Pai, que nós possamos estar prontos também quando o Senhor nos chamar. Ó Deus, como será tremendo ver tantos que já foram antes de nós ali com o Senhor. E Pai, que dia glorioso será esse, quando nós teremos a nossa vitória na nossa mão, nós vencemos a morte, nós estamos com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque Jesus confronta tudo aquilo que está de errado com a nossa vida. Nos abençoe, ó Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que Deus assim nos abençoe. Amém. Domingo, às 9 horas, se Deus assim permitir, estaremos aqui estudando Tiago, capítulo 3, com a nossa irmã Eliane. Tiago, capítulo 4, com o pastor Carlinhos. Tiago, capítulo 5, que a gente vai encerrar. Livro de Tiago com o irmão Otomar. Abra, venha para a EBD, ou se não assista, né? Esse estudo da palavra de Deus. E que Deus assim nos abençoe. Amém.